Oi, vocês estão bem? Vamos lá, não tenho ideia como começar isso. Inclusive já fiz uns testes, eu tava gritando aqui no microfone sem perceber. Vamos lá. Eu até achei que ia fazer umas introduções agora de começo, mas pra quê? Né? Eu realmente acho que eu já quero compartilhar o que a minha cachola tem pensado desde janeiro desse ano de 2026. Porque talvez, pelo menos conversando com algumas amigas, eu não acho que é uma dor, uma questão, um questionamento individual. Eu acho que talvez várias pessoas tenham passado por isso, ou não também. Enfim, vamos descobrir. Vamos lá. Virou o ano 2026 e aí existe aquela pressão que particularmente eu gosto de fazer as nossas metas de ano. E assim, todo ano, gente, eu tinha que até me segurar, porque eu tendia a ser excessivamente positiva, achando que eu ia conseguir fazer tudo, em todas as áreas, e que em tudo eu ia voar, ia ficar tudo maravilhoso, e eu ia, olha, assim, extrapolar o limite do normal. Mas esse ano foi muito estranho o silêncio que me veio, meus amigos. Ficou um silêncio na minha cabeça e eu separava meu momentinho bem girl, assim, de... minha agendinha, gracinha que eu comprei. Olha que graça, meu planner. Sou apaixonada nele. Aí eu sentava e ficava pensando sobre o ano, e não via nada. Aí eu falei, quer saber? E eu tentei mais de uma vez, tá? Mais de um dia. Aí eu falei, quer saber? Tá bom. Depois do carnaval eu vejo isso. Porque existe, né, essa questão aí, esse elefantinho na sala, que a vida começa mesmo depois do carnaval. Quando começou isso, não sei. Mas eu joguei pra isso daí. Falei, bom, então tá, se é assim, depois do carnaval eu vou lá e resolvo como que vai ser o 2026 da Natália. Adivinha? Não, né, obviamente não mudou nada depois do carnaval. Mas uma coisa importante que eu analisei é que eu não tava agoniada. E assim, provavelmente você não me conhece. Não sabe se eu sou agitada, afobadíssima, ou se eu sou uma pessoa muito tranquila. Prazer, Natália. Nem falei meu nome. Prazer, Natália. E eu sou uma pessoa muito agitada. Ainda mais de uns anos pra cá, desde quando eu virei autônoma, eu acho, principalmente, porque eu sinto que sempre a responsabilidade minha de ditar o meu próximo passo, e se eu não dou, a culpa foi minha de não pensar, e que, enfim, eu overthinko demais, entendeu? Prazer, Natália. E aí, eu achei estranho, que eu tava muito tranquila. E quando deu, de fato, o carnaval e percebi que eu ainda não tinha metas, eu ainda não tinha nada quando eu olhava pro meu 2026, cara, continuei calma, isso é muito louco. E aí, bem calma da cabeça, graças a Deus como sou, eu comecei a achar ruim eu estar calma demais. Se eu tivesse muito agitada, eu acharia ruim. Se eu tava calma demais, comecei a achar meio ruim. Falei, uai, o que tá acontecendo? Eu tô muito folgada. Eu tô muito enrijecida. Nossa. Bom, enfim, uma moto. Eu tô muito conformada com a vida que eu tô tendo. Como assim? Enfim. Só que, bem nesta época, eu tava lá na igreja e o pastor usou um versículo que nem era o versículo principal, que ele tava falando dos dízimos, e ele usou o versículo que tá em 2 Coríntios, capítulo 9, que fala... nossa, acho que eu tô gritando. Vai ficar ótimo o primeiro episódio. O versículo diz: quem semeia moderadamente, colherá moderadamente. Mas quem semeia abundantemente, colherá abundantemente. E esse versículo ficou na minha cabeça semanas, se não meses. Porque eu comecei a... Vamos lá. Minha cabeça começa a surtar. Ai, pausa pra uva pra me acalmar. Vamos lá, calma aí. Ai. A minha cabeça dá uma surtada com esse versículo. Por quê? Semear moderadamente, ao meu ver, não é quem tem pouca semente, é diferente. É quando você tem e você não semeia, cara. Aí eu fiquei... Quando o pastor falou isso, eu fiquei assim... Se você tem 3 sementes só, e você lança as 3, você foi abundante. Não importa se a pessoa do seu lado tem 400 sementes. Mas se você tem 20 sementes e você plantou 2, você foi michuruca.
você se limitou e você plantou moderadamente, se retendo demais. E aí eu comecei a me confrontar, eu fiquei, Senhor, eu não tenho visto, que eu não tenho colhido abundantemente. Por quê? Será que eu tenho, então, plantado moderadamente e eu tô sendo mão de vaca com as minhas sementes que eu já tenho? Aí eu comecei a ficar, não, pera, Deus, pra eu responder isso, eu preciso primeiro saber quais são as minhas sementes. E aí eu entrei numa crise boa de questionamento. Quais são as minhas sementes? Não é mesmo? Quais são as suas sementes? E aí eu entrei no intensivão de tentar me analisar nas próximas semanas aí desse dia, desse momento, pra entender quais eram as minhas sementes. Eu acho que vou ficar uns bons anos me perguntando sobre isso, mas me veio uma resposta muito clara, que pra mim basta. Eu tô tentando me satisfazer, né, a cada pequeno passo que eu dou. Satisfazer não, contentar. Com os pequenos passos que eu dou. A primeira semente que eu identifiquei na minha vida é me relacionar com as pessoas. Porque eu fiquei, vamos lá. Prazer de novo, Natália. Eu sou arquiteta. E eu amo arquitetura. Sinto que... Então, já começa a pensar. Eu ia falar, sinto que fui feita para arquitetura. Aí não. Sabe por quê? Porque é uma das coisas que eu refleti enquanto eu tava pensando sobre as minhas sementes. Eu não nasci para ser arquiteta. Eu nasci para me relacionar com as pessoas e a arquitetura foi um instrumento que eu recebi. Porque se eu falar que eu acho que eu só nasci para ser arquiteta, eu acho que é vazio, sabia? Mesmo eu amando desesperadamente essa profissão que Deus me deu, mas assim, eu nasci para me relacionar. Se você tirar as pessoas da arquitetura, não fica. Não fica o meu propósito, não fica a minha profissão, não fica o meu escritório, não fica a minha alegria. Sai junto com as pessoas. Então, assim, a minha alegria é me relacionar, o meu propósito é me relacionar. Quando eu penso nisso, eu fico cada vez mais admirada na honra e no privilégio que é me relacionar. E eu vou tentar não romantizar, porque tem gente que é um saco. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a oportunidade de sentar com uma pessoa e ouvir sobre as suas dificuldades, os seus ensinamentos, né, os seus aprendizados, manias que ela tem, me identificar, dicas que a pessoa pode ter, que de alguma forma vai ser bom pra mim, ou só de ouvir sobre uma memória de alguém da infância, qualquer coisa assim, é precioso demais e é uma honra mesmo. Então, por exemplo, aplicando na arquitetura, como o foco não é porcelanato, é uma vida, é uma pessoa. A arquitetura me fez entrar em contato com a Porto Belo de Alphaville. E ali eu criei um laço, né? Que é a minha querida amiga Magda. E ela não foi alguém que me atendeu e parou ali. E eu não fui uma arquiteta que tinha uma necessidade e parou ali. A gente agora já faz anos, né? Que a gente se conhece assim. E a gente, cada vez que eu visito a loja, fica horas conversando sobre muito além da arquitetura, sobre as nossas esperanças para os próximos dias, as nossas dificuldades sobre relacionamento, sobre várias questões pessoais e sonhos e vontades. E no fim, eu não busco... Sabe, o porcelanato é pequeno e frio demais perto da oportunidade que eu tenho de me relacionar com aquela pessoa naquela loja de porcelanato, assim, naquela loja de revestimento. E outra coisa também que me pegou esses dias, no meio dessas reflexões todas, é que na semana do design que teve, né, aqui em São Paulo, esse ano, eu fiz uma visita numa loja, e aí eu fui para conhecer, supostamente, o novo mobiliário, as novas linhas tal, que estavam sendo lançadas. Mas inesperadamente, eu falei inesperadamente, eu trombei com a designer dessa loja, a designer que fez a maior parte dos mobiliários que estavam sendo expostos. E foi uma senhora, assim, eu acho que eu posso também um dia, talvez, se fizer sentido, falar só sobre essa conversa que eu tive com ela, que eu acho que eu fiquei quase 4 horas conversando com essa mulher. Mas, basicamente, eu fui lá, vi o mobiliário, mas o precioso desse dia e o que me fez ficar lá 4 horas e
o que agregou talvez pro resto da minha vida foi sentar, olhar no olho dessa senhora e perguntar sobre ela. Perguntar sobre... Ah, tá, me distraí. Perguntar sobre o que ela aprendeu naquela loja desde pequena, perguntar as alegrias dela naquele trabalho, perguntar sobre o que ela acha de mais precioso na nossa profissão, design/arquitetura, e o tanto que eu cresci. E não só porque ela tem o que me dar, eu acho que essa ideia de consumismo e interesse demais nas pessoas, sabe? Mas o quanto ela abriu os meus olhos. Uma senhora que viveu muito mais que eu, que sabe muito mais que eu, que tem muito pra me ensinar. E porque eu me fiz disposta a ouvir e sentar e não ter pressa pra ir embora, eu recebi coisas preciosas demais. E nisso de sentar com calma pra conversar com as pessoas, eu também fico pensando sobre um outro ponto, que é o tanto que a gente precisa ser mais intencional nos relacionamentos. E não só nos relacionamentos. Minha cabeça tá falando mais rápido que minha boca. Peraí, volta. Uma coisa que eu fico reflexiva sobre isso é que a gente precisa ser muito mais intencional nos nossos relacionamentos. E não só das pessoas que a gente já conhece, mas em geral. As nossas interações sociais, eu acho, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente vai no restaurante ou qualquer lugar que tem atendentes, nós, seres humanos em geral, eu acho, não temos a cultura de perguntar o nome da pessoa. Então a gente vai, entrega a nossa necessidade, fala que você quer um estrogonofe, ela dá e você fala obrigada. E você pede o sal e fala obrigado quanto deu e vai embora. Essa pessoa que te atendeu, gente, é um homem, uma mulher completa, inteira. Ela pode estar num dia muito bom. Ela pode ter recebido uma mensagem muito feliz da mãe dela. Ela pode ter conquistado um negócio que ela estava esperando há anos. Ela pode estar tendo um dia muito difícil porque ela tá com cólica, cãibra. Qualquer coisa, certo? É uma pessoa que ela pode estar com febre, gente, ela pode estar assim, ó. É uma pessoa infinita, com 1000 crises às vezes internas, e ela tá lá ignorando todas as crises pra falar: olá, você gostaria do quê? É uma pessoa toda completa, mas a gente só vê ela na faceta que vai me servir, sabe? No que ela pode me entregar ali. E uma coisa que eu tenho feito já nos últimos anos em geral, eu tento, né, claro. Eu tento sempre, antes de tudo, perguntar o nome da pessoa e todas as vezes chamar pelo nome da pessoa. Então, chamar e, assim, tirar do... Então, Cláudia, você pode me dizer aqui que sei lá o quê? Cláudia falou isso aqui. Você acha que isso aqui pode parecer completamente banal, mas chamar a pessoa pelo nome, eu acho que isso também é precioso demais, porque mostra que você olha um pouco mais a pessoa por completo. A gente passa a ver as pessoas além do que aquele figurante da nossa vida. E aí outra coisa também nisso que eu fiquei pensando às vezes a gente sai de casa muito corrida. Tudo muito cravado. Não sei se isso também, de novo, é ritmo de São Paulo e região metropolitana, mas assim, tá, eu sei que é 10 minutos daqui até lá. Eu vou sair faltando 10. Não 12, não 15, 10. E desse jeito você acaba não dando oportunidade e tempo, eu acho, para os encontros da vida, sabe? Então, enfim, de novo, não quero devanear demais, eu acho. Que eu posso estar brisando demais. Mas, por que eu fico pensando nisso? Esses dias eu tava fazendo minhas coisas e na rua trombei com uma pessoa que eu conhecia, mas não via há muito tempo. Se eu tivesse muito, muito cravada, eu não poderia ter parado com calma pra conversar com ela, tipo, 10 minutos, perguntando sobre como ela tava, onde ela tava, se ela tava gostando disso daqui, daquilo ali que a gente conversou. Então, assim, no final foi tão bom encontrar essa pessoa. Não era alguém ultra próximo, mas o tempo de ter conversado com alguém e gastado esse tempo olhando no olho, sabe? Mas se a gente sai muito cravado, a gente, né, fala, tô atrasada, beijo, tchau. E aí a gente tá perdendo muitas relações, muitas interações e de novo voltando lá pro papo. É uma das minhas sementes, pode ser uma das suas sementes também, cara. E a gente não tem dado tempo pra plantar essa semente. A gente tem colocado ela no bolso porque a gente tá atrasado demais. A gente tem colocado ela no bolso porque isso não me interessa agora. Ou porque essa pessoa não tem o que me dar de retorno. Enfim, qualquer seja o motivo, que no fim acaba sendo meio egoísta. Eu acho, ou não, né? Não sei, fica aí a dúvida. Eu não quero viver uma vida moderada, sabe? Sei lá, acho que a vida é preciosa demais pra eu ficar regulando as coisas. Claro que, de novo, tudo tem seu tempo, tem momentos que eu tô mais aberta às coisas, mais introspectiva, ok. Mas
eu quero dar o meu melhor em tudo que eu puder ali naquele momento. Não é sobre ser produtiva, mas é sobre, com as sementes que eu tenho, com o que eu tenho hoje, eu dar o meu melhor com elas. Amanhã vão ser outras sementes, às vezes, e ok, mas eu quero ter a paz de saber que eu semeei abundantemente, mesmo se eu tiver só 2 sementes. Quando eu tiver 20, eu quero semear abundantemente, mas que eu também seja muito fiel às minhas 2 sementes, sabe? Então, se por enquanto o que eu sei listar talvez seja uma semente que, ao me relacionar, desde quando a minha ficha caiu, eu tenho priorizado me lembrar de não semear moderadamente. Ter semente e não plantar, sabe? Que ela tá lá mofando no meu bolso. Isso aqui é muito bom. É isso. Por exemplo, as minhas... Peraí, deixa eu comer. As minhas metas do ano, elas ainda estão em completo branco. Ó, meu planejamento anual. Não é só uma página, tá? 2 páginas. Tem 3 páginas. Aqui, ó, projeto para este ano. Projeto 1 e 2. Não sei se tá dando pra ver. Não tem um risco aqui sem querer na página. Isso não costuma ser o meu normal. Mas... é isso, né? Faz parte. Cada ano a gente tem uma velocidade diferente. E... sei lá, pra que tanto projeto se eu não sei por que eu tô correndo, né? Então é isso, reflexiva. É isso, mais uma dúvida jogada ao Léo. Ao Léo não, porque vocês vão me ouvir, né? É isso, acho que esse é o propósito do podcast. Vamos descobrir juntos. Beijo, eu quero comer minha uva aqui. Beijo, não sei como termina. Desculpa aí qualquer coisa. Mas isso aí. Tchau!